tira eu dele e resolve entrar em mim, para me usar poderosamente. Então nós, homens e mulheres, nós temos algo extraordinário, o chamado que nós temos que corresponder. E nós estamos falando em Efésios capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 14. E paramos aqui aonde falamos, é em Cristo que entendemos que fui escolhido para ter uma vida de renúncia dos prazeres da carne. Mas aí continuamos agora, mostrando o quê? Que Deus é amor. Fala-se, Deus é amor. Irmãos, então Deus, quando te fez, Ele não estava com ódio de você. Deus te fez em amor. Então é o amor de Deus que me direciona para algo divino. Esse algo divino é cumprir a vontade dEle para o louvor da sua glória. Então não é o ódio de Deus. Deus não tem ódio de mim, como nós temos às vezes ódio de alguma coisa. Deus, Ele tem ódio do pecado. Então o ódio que Deus tem sobre o pecado é somente sobre o pecado. Quando se trata do ser humano, Deus não tem ódio, Deus tem amor. E o amor de Deus me direciona a cumprir um chamado. Então eu fui feito em amor, e esse amor me direciona para algo extraordinário. Então Jesus não morreu na cruz com raiva de você. Jesus morreu na cruz tendo alegria que um dia você ia amar Ele e ia entender que o Jesus que estava na cruz, estava pendurado na cruz, ressuscitou, e agora quando eu dou espaço, Ele vem morar em mim. E aí Jesus se alegra por você entender esse propósito. Então nós que temos ódio, nós às vezes temos um momento de ira. Jesus, a única coisa que Ele tem ira é sobre pessoas desobedientes. Mas Ele ama, Ele tem amor. O amor de Deus, irmãos, não é compreensível. O amor de Deus nos constrange. E se eu quero compreender esse amor, eu tenho que entender o nível desse amor, onde o amor dele me direciona para cumprir um propósito da sua vontade, e essa vontade me aponta para o louvor da sua graça, ou seja, do louvor de Deus, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então o tanto que Jesus me ama é o tanto de direcionamento que eu vou ter. Se eu enxergo Deus de forma errada, eu não entendo o amor de Deus. E o amor de Deus é algo que me leva a ter valor. Enxergar o amor de Deus é enxergar o nível de valor que eu tenho. Em amor, Efésios 1:5 fala: em amor nos predestinou, nos deu uma direção para sermos o quê? Adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Então eu tenho um pai que sabe muito mais do que é melhor para mim, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então o chamado de Deus para nos manter vivo é aceitar o direcionamento de Deus, manifestado pelo seu amor, para viver a vontade de Deus, para o louvor de sua glória. Então não tem nada a ver, irmãos, com questão das minhas habilidades. Tem a ver com o amor de Deus. O fato de eu ser escolhido, o fato de eu entender o amor de Deus, não é porque eu sou bom, é porque Deus me ama. E Deus não faz exclusividade, mas Deus usa cada pessoa de forma diferenciada. Com esse teu jeitinho assim, Deus quer te usar. Com esse teu sorriso meio colgate, Deus quer te usar. Com esse teu jeito de falar mansinho, Deus quer te usar. Como assim, pastor? Usar como? O amor dele se manifestando através da tua vida, com o teu abraço,
a tua dedicação, o teu servir, a tua disposição, é a forma de Deus te usar. E as pessoas não vão ver ódio, as pessoas vão ver amor de Deus através da tua vida. Não, pastor, eu quero manifestar ódio. Então é para o quinto dos infernos. Porque amor é manifestado do céu. Eu tinha um amigo que falava, eu falava assim: Márcio, é o seguinte, eu quero ir para o inferno, porque todo mundo quer ir para o céu. Tem doido para tudo, gente. Falava assim: eu quero ir para o inferno, porque no inferno eu vou ficar de boa lá, sozinho, que todo mundo quer ir para o céu, eu quero ir para o inferno. Então vai, desgraçado, para o inferno. Porque ninguém quer ir para o inferno. Mas não é eu querer ir para o inferno, é eu aceitar o direcionamento de Deus. A pergunta é: só Deus me amar funciona? Não, eu tenho que corresponder ao amor dele. Sim ou não, gente? Os casados aqui, só o casal amando o outro e o outro não amar, funciona? Não. Logo, logo a orelha esquenta. Pá, um tapa na orelha com isso. Logo, logo. Panela voa. O amor tem que ser correspondido. I love you. E pronto. Mano. O amor tem que ser correspondido. Aí nós queremos que Deus me ame, mas eu nem para Jesus. Não. Deus me ama, mas só o fato de Deus me amar não faz eu me manter na presença dele. O que faz eu manter na presença dele é Deus me amando e eu correspondendo ao amor dele, aceitando o direcionamento a qual ele está me levando a manifestar a sua glória. Aonde você vai, irmãos? Aonde nós vamos? Se eu tenho Jesus na vida, eu vou refletir a glória de Deus através da minha vida. Eu vou refletir. Aonde eu vou refletir. Aonde eu vou, aonde eu chego, eu estou refletindo alguma coisa. Em Colossenses 1, versículo 27, fala algo assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então eu e você, quando entendemos que temos Jesus na vida, estamos desfrutando do amor de Deus, automaticamente nós vamos ser uma esperança para alguém que está precisando de esperança. Seja o socorro de alguém, seja um braço para alguém, seja uma boca profética para alguém, seja ouvidos para alguém, seja um olhar para alguém. Porque quem está andando com Jesus vai ver o que pessoas que não estão andando com Ele vai enxergar. Quem está andando com Jesus vai ter luz para aqueles que não têm luz, porque nós estamos andando com Jesus. Então, quando eu estou vivendo nesse patamar, eu entendo o quê? Que quando vemos a glória de Deus no chamado, nós desfrutamos do perdão dele, de acordo com as riquezas da sua graça. Irmãos, tem pessoas que estão querendo andar com Jesus, mas não conseguem se perdoar. E quando não consegue se perdoar, ele deixa de desfrutar do perdão de Deus. Então, quando eu entendo, estou caminhando no chamado de forma correta, eu vou desfrutar do perdão de Deus. E isso aqui é sério, tá? Pessoas que não conseguem liberar perdão, ele fecha a porta para o Deus de perdão agir na vida dele. Alô? Não perdoa não. E nós queremos ser maior do que Jesus com isso. Eu fecho uma porta, Deus fala: bom, misericórdia, uma caraguejeira, vem aqui. Só na renovada essas coisas. Sai daqui, infeliz. O perdão de Deus, irmãos, às vezes
está sendo dificultoso na vida de outras pessoas. Porque a pessoa não consegue liberar perdão em outras pessoas. O perdão de Deus é de acordo com as riquezas da sua graça. Aí a pessoa deixa de viver do nível de graça e passa a viver uma vida de desgraça, porque não há desfrutar do perdão de Deus. Fala comigo assim: a graça de Deus contém riqueza. Isso aqui é forte, irmãos. E a desgraça, pastor, contém pobreza. Tem gente que é pobre. Não, pastor, você não está entendendo. Tem um dinheiro na conta lá. Sou rico demais. Pobre. Tem gente que é pobre da vida. Tem gente que é tão pobre, que ele tem dinheiro guardado, mas não sabe passear com a esposa. Começa a pegar o negócio, hein? Tem gente que é tão pobre, que a panela está furada, mas não compra, porque é pobre demais. Eu paro, eu continuo. É pessoas, irmãos, que acham que isso é desfrutar de ter. Tem uma pessoa que falou para mim assim: pastor, olha, eu tenho muitas propriedades. Olha, aonde eu vou é tudo meu. Tu faz quantas viagens por ano? Nenhuma. Não gasta dinheiro, não. É um miserável um caba desse. Não vai na praia. E tu for olhar a história do camarada, é uma pessoa, pastor, o que tem a ver com isso, com o perdão? Tem tudo a ver. Tem pessoas que é tão preso, não consegue perdoar os outros. Quando ele começa a ganhar alguma coisa, ele entende que tudo gira em torno do umbigo dele. Pobre de espírito. Agora quem é rico não. Ele compartilha. Ele entende que Jesus se movimenta através da vida dele. Que a graça do Senhor, ela se movimenta como um rio. Então, quando vivemos a glória de Deus no chamado, desfrutamos do perdão dele de acordo com as riquezas da sua graça. Desfrute da graça de Deus, entendendo o propósito do perdão. Primeiramente, se sente perdoado para ser direcionado. Efésios 1,7 diz: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Deus foi sábio quando ele liberou o perdão para o homem. Deus foi sábio quando ele entendeu que o homem precisava de uma porta de acesso. Não é a nossa habilidade que nos conecta com Deus, é a nossa entrega ao caminho de Jesus. Eu conheço pessoas que não conseguem desfrutar, tem tanta coisa, mas não conseguem desenvolver na vida, porque não sabe desfrutar do perdão de Deus e do relacionamento com as pessoas. Tu já pensou você conviver dentro de uma casa e não falar com o pai dentro da casa? Tu já pensou você conviver dentro de uma casa e não falar com o teu irmão? Pastor, isso tem? O que mais tem? Na minha época, meu irmão, a pé comia, não era porradinha de bater assim, não. Era pé, no pé da venta mesmo, era. A faca vinha, jogava a faca nele, faca em mim, pá! Caco de vidro, rasgava o outro, pá, pá! E a pé comia. Terminava a pé, vamos jogar bola, bora. Não disse que eu ia ficar com raiva do outro, não. Hoje não. Hoje bateu na bundinha, estou com raiva de ti. Sai fora. É uma geração fraca.
bloqueia. Na minha época, o tapa comia, pá, pá. Vinha pro meu lado, eu pegava a corda e enforcava ele, vai morrer agora e tal, ficava e tal, e assim. Terminava a porrada e vou jogar a bola embora. Vamos lá, jogar a bola hoje. Não tinha esse negócio de ficar com raiva do outro. Quanto mais, irmãos, quanto mais a geração de mentalidade for fraca, mais emocionalmente você, mente fraca. E detalhe, quando a P comia, a minha mãe chegava, batia nos dois, pá, pá, esfregava a cara no chão, e via meu pai com o rodo assim, estava na minha cabeça, pá, eu rodava assim, e nunca fiquei com raiva do meu pai, nunca, isso é frescura, nunca tive mágoa do meu pai, é uma geração fraca. Pastor, o que tem a ver com... Tem tudo a ver, irmão, eu estou colocando aqui. Eu estou mostrando aqui consequências que, ao invés de eu entender e me aprumar na vida, eu acabo carregando em mim, alimentando algo e fechando a porta para Deus agir em nível de perdão. Deus te perdoou? Perdoou. Mas eu preciso aceitar o perdão de Deus. Não é só Deus que funciona, irmão. Nós funcionamos. Em João fala isso. Nós temos que funcionar de acordo com como Deus está funcionando. Deus está me abençoando, está. Eu preciso corresponder o que Deus está abençoando. Não é Deus fazendo sozinho. É Deus fazendo e eu correspondendo o que Deus está fazendo. É como se fosse um time de futebol jogando. É Deus jogando, Deus passando a bola, eu dominando a bola e tabelando com Deus. Eu tenho harmonia com Deus. É eu saber o que Deus, aonde Deus está me mandando eu ir. O que eu preciso arrancar do meu coração. Nele temos a redenção por meio de seu sangue. O perdão dos pecados de acordo com as suas riquezas da graça, a qual ele derramou sobre nós, com toda sabedoria e entendimento. Deus, quando te perdoou, ele sabia o que estava fazendo. Quando Deus te chamou, ele teve entendimento do que estava fazendo. É nós que somos limitados. O que? Fulano é crente? Ele fumava maconha, esse cara? Pois é, vai estar andando com Jesus. Mas um dia desse eu vi ele correndo atrás de com um teçado na mão para matar. Pois é, agora aceitou Jesus, e aí? É nós que somos assim. Rapaz, um dia desse eu vi ele batendo na mulher, agora está andando abraçado com ela. O que aconteceu? Rapaz, ele conheceu Jesus, Jesus perdoou ele, entrou o amor, e está só paixão e fogo puro. Dentro do quarto, o doutor se pegando, doidado lá, de amor agora. Quem é Jesus? Aí nós procuramos explicação. Não, que é isso, é safadeza, não sei o que. A gente procura justificar, a gente procura diminuir o que Deus está fazendo. E Deus está fazendo, e nós estamos questionando o que Deus está fazendo. Mas em nome de Jesus, você vai contemplar milagres na vida do teu amigo, na vida da tua família, aonde você for, e você não vai questionar, você vai acreditar. Opa! Deus está fazendo em nome de Jesus. Irmãos, quando o casal desiste um do outro, acabou. Mas quando um desiste, o negócio pega. Eu sou prova disso. Quando eu me separei da minha esposa, eu me separei e eu queria pregar a palavra de Deus. Eu cheguei, pastor, eu quero pregar. Ele falou, tu não vai pregar nada. Tu tem que criar vergonha na tua cara, voltar com a tua esposa, fazer as pazes, ter um novo romance, aí sim, depois tu prega. Quase que eu deu vontade de enforcar o pastor. Mas por quê? Porque a minha esposa, orando por mim, e eu fugindo,
E alguns irmãos, rapaz, desiste, vai embora. Falava para ela, não, eu vou estar orando, eu vou estar buscando a Deus. Busque. Não desista do que Deus deu para você. Deus está falando com pessoas aqui, irmão, nesta noite. Não desiste do que Deus entregou nas tuas mãos. Pague um preço. Pastor, mas a pessoa não querer. Mas só que você vai crescer com isso. Não fica preso em ninguém. Fica preso em Jesus. Se você estiver preso em alguém, você vai estar aprisionado totalmente. Se você estiver preso em Jesus, você vai estar livre totalmente para amar e desfrutar do perdão de Jesus. Posso ouvir um amém, gente? Mas é no chamado que Deus vai dar o nível de revelação da vontade da sua vontade estabelecida em Cristo. Só é no chamado. Só é em Jesus. Jesus me chama. Aí quando Jesus me chama, quando Deus me chama, Ele mostra o nível do que Jesus fez por mim. E quando Jesus fez por mim, eu entendo isso como uma revelação. Eu passo a viver Jesus em mim. Aí a minha vida se torna uma revelação. Uma ação demonstrada do que Jesus está fazendo na minha vida. Não uma vida religiosa. Vida religiosa é facinho. É facinho alguém disfarçar. Quer ver uma coisa? Aqui alguém tinha coragem de assistir um filme pornô aqui dentro? Quem tem? Não, mas no celular, no teu quarto tu assiste. Aqui dentro não pode não, que é perigoso demais. Que é a casa de Deus. O teu quarto é a casa de quem? Do capeta? Aqui não, que pastor, aqui é a casa de Deus. Lá na minha casa não, lá pode tudo. Sabe o que acontece? É que nós brincamos muito com Deus quando Deus pega, irmão. Eu faço outra pergunta, tu quer cair na mão de quem? Do diabo ou de Deus? Isso aqui é sério. Quando eu não entendo a revelação de Jesus, eu fico cego para ser capacho do diabo e cavalo, o diabo montar em mim e fazer o que bem entender. Porque eu não tenho revelação do que Jesus é. A pessoa de Jesus, ela traz um nível de entendimento de quem eu sou. 1:9 fala: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Revelação do que está estabelecido em Cristo. Do que está em Cristo é o que eu preciso. Do que está em Cristo é o que eu preciso me alimentar. Então o chamado de Deus nos mantém vivo para ter consciência que eu sou patrimônio de Deus. Irmãos, quando eu tenho consciência que eu sou patrimônio de Deus, eu me valorizo melhor. Eu me valorizo o que eu devo fazer, a pessoa que eu devo ser, os meus posicionamentos, como que eu tenho que andar, porque eu sou um patrimônio de Deus. Quando você tem algo, você tem um carro, uma moto, você zela por isso, sim ou não? Tem algum doido que compra uma moto e taca no muro? Mas até uns doidos que andam por aí, meio perturbado das ideias, tem. Parece que não dá valor. Pega a moto, epa! Jesus, quando eu entendo o nível que eu sou para Jesus, eu me valorizo.
tendo responsabilidade. A questão, irmãos, que a responsabilidade do que Deus está fazendo em mim não é de Deus, é minha, para Deus continuar fazendo. Então não é só Deus fazendo, não é só a responsabilidade de Deus, é eu ter essa responsabilidade do que Deus está fazendo. Eu entendo que eu sou patrimônio de Deus, eu tenho valor, aonde Ele me encheu da pessoa dEle em mim. Efésios 1:11 fala, nele, no qual fomos chamados também, feito herança. Herança. A herança é algo primordial. A herança demonstra o nível de patrimônio que eu sou, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então, se eu quero me manter vivo nesse chamado, eu tenho que ter consciência que eu sou um patrimônio. Deus é meu dono. Fala comigo assim: Deus é meu dono. E eu encerro aqui mostrando como patrimônio de Deus precisamos deixar ser